Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que participam conosco, queria chamar a vossa atenção a alguns pontos do Evangelho para nós meditarmos. Aqui nós temos Jesus, como escreve Marcos. Ele já vivia em meio a perguntas dos fariseus e também dos saduceus, mal intencionados, querendo colocar de alguma forma na berlinda. Mas aqui ele é surpreendido por um escriba, mestre da lei, piedoso, que vem com uma pergunta totalmente sem malícia e sem intenção de colocar Jesus em alguma situação de confronto. Ele vem perguntando a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ele vem com uma pergunta, na verdade, intelectual. Porque é um mestre da lei, você sabe, porque além das 10 palavras, ele tinha muitos preceitos que o próprio judaísmo foi se formando. E Jesus responde de uma forma também muito direta, dá uma resposta bíblica, digamos assim, citando Deuteronômio, falando do chamado. Chama ó Israel, ou seja, ouve Israel. O primeiro é esse: ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. E o segundo é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. É a resposta de Jesus. Há uma pergunta intelectual, uma resposta objetiva. Mas na verdade a compreensão da resposta e da conexão com a pergunta só vai poder ser entendida dentro do mistério da revelação mesmo, aonde Jesus vai responder com a própria vida, nessa obediência ao Pai e nessa obediência e submissão ao Pai, e ao mesmo tempo nessa doação de amor aos irmãos. Então a vida de Jesus, e aqui vai dizer depois que ele não está muito longe do reino de Deus, Então Jesus dá uma forma objetiva, mas essa resposta vai se prolongar de todo o texto, digamos, da vida de Jesus Cristo. E aí o escriba disse que ele respondeu bem. E aí ele coloca umas coisas interessantes. Na resposta de Jesus, ele fala, primeiro, ele reforça o monoteísmo. Nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, discípulo de Pedro, escreve para judeus, sobretudo a lei de Roma, e ali viria então muitas ideias, E aqui o judaísmo tem essa ideia de monoteísmo. Na história foi se formando o processo da revelação a ideia de um Deus único,
monoteísta. O judaísmo, esse monoteísmo se torna rígido. Com a revelação de Jesus Cristo, esse Deus único, porque viviam muitos deuses, então se revelasse a Trindade, poderia fazer confusão. Então a ideia é primeiro, existe um só Deus, Criador de tudo, Senhor de tudo. E com Jesus agora existe esse Deus, mas são três pessoas: tem o Pai, o Filho, e agora vai ser enviado o Espírito. Então, se está falando de Marcos escrevendo o seu Evangelho, ele reforça esse monoteísmo quando ele diz: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Então ele dá uma pinceladinha. O Senhor respondeu muito bem: amarás o teu Deus de todo o coração. Esse Deus é o único e não existe outro nenhum. Em relação ao mandamento ao próximo, ele revela: e amar o outro é muito maior do que qualquer sacrifício holocausto. Jesus olhou para ele e falou: você está no caminho. Então ele entendeu, não é? Dentro da resposta muito precisa, que Deus depois vai explicar a vida, ele entendeu, conseguiu intuir por trás desses dois mandamentos isso. Mas na verdade o que está mais por trás desse mandamento chama-se o amor de Deus por nós. Porque aqui o mandamento, a ordem, é uma resposta do homem de colocar Deus no seu devido lugar e se entregar tudo a Ele, não é? E depois estabelecer com esse amor a relação com o outro da mesma forma que consigo. Mas aqui existe o amor de Deus, que também se manifesta em Jesus, porque Deus não só nos ama, mas nos dá a sua graça para nos tornar capazes de amar. Então Deus não só nos ama, Ele nos torna capazes de amar também. Por isso, quando a graça toma conta do coração humano, esse amor que nós sentimos, que é filosoficamente toda tendência para o bem, inclinação para o bem, na graça de Jesus, sobretudo por esse seu mistério redentor, onde Ele vai passar a morar dentro de nós, essa graça, esse amor, ele pode se tornar caridade. Ou seja, amar com o amor de Deus. E Deus quer ser amado com esse amor, sobretudo no outro. Então aqui a síntese de todo o Evangelho, de toda a mensagem do reino, é justamente que Deus me ama e que é essencial que eu também aprenda a amar, para criar aquela imagem perfeita da Trindade, que é uma comunidade de vida e amor. A igreja, que é a instauradora do reino, é o lugar onde se deve viver essa comunhão de amor, essa unidade. Isso se constrói em torno do Cristo. Cristo palavra, Cristo Eucaristia, Cristo entre nós, Cristo no Padre, aonde se percebe os sinais de unidade e comunhão, sobretudo no Santíssimo Sacramento, aonde nós comemos da sua carne, não é? E ainda mais, onde o Espírito desce em nós, vai nos cristificando e unindo esses membros só corpo, ou esse corpo unido por Cristo com o seu sangue, ganha essa alma para se movimentar em comunhão e unidade. Então, queridos irmãos e irmãs, devemos nos perguntar: nós estamos no caminho também? Porque mandamento não é só regra, não é só lei. Aqui, embora seja uma ordem, um mando, um mandamento, um mandato, uma ordem, não é? E é uma ordem porque é essencial para a realização humana e para a sua salvação. Eu estou no caminho? Se você olha sob um ponto de vista descritivo, você vai perceber o primeiro aspecto, né, é a compreensão. Saber o que é a lei, quais são, discernimento, esses são os principais. Não se perca, não se disperse. No fundo, ele quer saber se Deus é amado por você com todo o seu ser acima de tudo. Depois ele quer saber se você tem amado seu irmão. Tudo que a gente fala, tudo que resume nisso. E deve ser uma resposta porque Deus ama.
Depois que eu entendi isso, vem a outra compreensão mais profunda. O que significa isso na minha vida? Quando nós compreendemos o mandamento, então também nós estamos no caminho. Porque a religiosidade, ela se expressa de muitas formas. Também pela penitência, também pelo sacrifício, pela liturgia, por isso, por aquilo. Mas, como aqui diz, não é? Amar é ainda mais importante. Ainda é maior do que tudo isso. Isso também nos faz pensar que tudo que nós fazemos, se não tiver amor também, nós não estamos no caminho. A pergunta então fica no nosso coração para a gente meditar. Você medita em casa e vai meditando também na semana, não é? Você está muito longe do reino de Deus, você está perto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.